Os anos 90 invadiram a Netflix e eu tô muito feliz. É mesmo? Fala, meu povo! Viemos aqui hoje falar sobre Everything Sucks. Aquela série que já chega falando que é um saco, que ela conversa com a galera que nos anos 90 tava falando que a vida era um saco. Que Não é saco. verdade? Sim, mas é uma das melhores épocas da nossa vida. Especialmente nossa vida, né? Porque a gente viveu nos anos 90. Caraca, cara. E cada microsegundo daquela série conversa com cada microporo da minha existência. E sabe o que isso quer dizer, Cris? O quê? Que estamos velhos. Verdade. Cara, eu queria começar já falando de polêmica, porque eu sou dessas. O que acontece? A Netflix, ela investiu em Stranger Things muito fortemente, que conversa com a galera que teve sua infância e adolescência nos anos 80. Sim. Aí agora, ela resolveu conversar com a galera que teve sua infância e adolescência nos anos 90. Ela tá passando aí de geração por geração. Então, o que tá acontecendo? A galera de agora, que pouco conhece da década de 80 e da década de 90, está dizendo que Everything Sucks é uma Stranger Things cult. Você respeite a minha década de existência. Que a última coisa que a gente foi com aquela quantidade de neon que a gente usava era cult. Meu amigo, como assim as pessoas estão falando isso? Mas eu acho que é normal. A galera tá tendo esse tipo de percepção porque eles não viveram nessa época, né? Exato. Então, o julgamento existe, não tem como evitar. E a comparação é muito injusta quando você não conhece nem a gíria. É, cara, você não conhece Alanis Morissette, Oasis. Pô. Quem é o Wonderwall na sua vida? É, você que nunca ouviu Rádio Cidade. Como assim? Né? Cara, é muito complicado comparar. Eu sei que pra quem não viveu em alguma dessas épocas é muito difícil. Por quê? É um elenco feito por crianças pré-adolescentes. É uma história que se passa na escola e na vida deles, fora e dentro da escola, os dramas dessa fase. Só que o foco principal é tudo o que estava acontecendo naquela década. Sim, exatamente. E não o elenco, sabe? Nem a história. Nem a história é o foco, eu acho, sabe? É mais pra você ficar tipo, ai meu Deus, Beavis e Butthead. Ai meu Deus, Alanis Morissette. É pra MTV. Ao longo da MTV, o astronauta da MTV. Você fica assim, tipo, igual retardado assistindo, sabe? Mas Blockbuster. Blockbuster, vou alugar essa fita. Era muito assim. Eu acho que essa série, ela conversa muito com essa galera, sabe? Que total. existiu na década de 90. Total. Qualquer outra pessoa tem a liberdade poética de não curtir Everything Sucks, que eu acho que tá tudo bem. Então é obrigada a gostar. Mas a gente e a grande maioria de pessoas que assistem nossos vídeos, sim. É pra você. É pra você, sabe? Entendeu? Eu vi muita gente que viveu nos anos 90 falando, gente, mas nos anos 90... Cara, era assim. Era assim, sim. Tipo, aquele rabo de cavalo no meio da cabeça, era assim, sim. Confesse. A gente fazia essas cagadas aí na vida. Total. Era muito maneiro. Mas pra quem não conhece Everything Sucks, vamos pontuar todo mundo aqui. Quem é? O que é essa série? O que é Everything Sucks? Everything Sucks é uma série que se passa em 1996, especificamente. E ela conta a história de alguns amigos que se conhecem por acaso, por casualidade do destino da adolescência. É aquela coisa que a gente sempre vê nos filmes da década de 90. High school, a galera nerd contra a galera bully. Acontece a mesma coisa, né? Até agora em Everything Sucks. Existem algumas tramas ali que eu acho que fizeram com que a série se perdesse em alguns momentos. Não é uma série perfeita, não é uma história perfeita, por mais que nostalgicamente ela tenha sido perfeita. Pra mim, enquanto conteúdo de entretenimento, eu não acho que tenha sido perfeita. Porque, por exemplo, a história central, do relacionamento central ali dos adolescentes, ela fica um pouco chata em determinados momentos. Mas a nosso grau de comparação hoje em dia é muito injusto. Porque a gente tem séries que normalmente a gente assiste que são mainstream. Que todo mundo tem que assistir, todo mundo tem que acompanhar e você tem que saber aquele conteúdo. Sim. Essa série, assim como The Good Place, é uma série que você assiste de boa. Não quero assistir hoje, não tem problema, assiste amanhã. Exato. Eu acho que ela é mais pra você ter uma consciência do quanto a gente evoluiu do que pra te ensinar alguma coisa efetivamente. Pra vocês verem, por exemplo, como era complicado você ter uma mentalidade homossexual num período em que não era comum. Em que você contava pra uma amiga da escola, em que você falava com uma amiga da escola sobre isso e ela falava, que nojo. E você ficava tipo,
Cara, mas sou eu. Que nojo de respirar o mesmo ar que essa pessoa respira. É tão agressivo, cara. Era agressivo, cara. Era muito surreal. E eu até acho que tem alguns gatilhos ali de preconceito que eram muito comuns na década de 90 que não foram aprofundados. Pelo menos na primeira temporada, sabe? Talvez na segunda temporada a gente veja outras questões ali sendo discutidas. Porque, gente, não era fácil, não. Era bizarro. Mas tem a sua parte boa também, né? Ah, várias partes boas. Primeiro, toda a nostalgia que ela recupera da nossa cabeça. Sim, é muito Segundo, bom. a pergunta, tipo, caramba, era assim mesmo. Isso fica a cada cena nova. E o terceiro, pessoas de boa. O pai, o diretor. Era uma galera, gente. Ele, caramba, era super de boa. Vamos que vamos. Não é? As crianças saíam, ficavam horas fora e, tipo, nem sei cadê meus filhos, cara, sabe? Ninguém é preocupado com nada. Eu lembro disso. Eu saía de manhã de casa pra ir pra rua e vida que segue. Eu chegava, tipo, eventualmente em casa. Eventualmente eu tava ali dentro de casa. Hoje em dia, cara, é desesperador. Assim, você sabe onde seu filho tá a cada segundo. É controlado assim no dedo, no smartphone. Que lembra daquele episódio de Black Mirror. Do Archangel. Hoje é muito Archangel, cara. Comparado com a década de 90. Mas tá isso aqui pra ser igual. E é engraçado, porque na década de 90 a gente achava que tinha travas que, comparado com a década de 70, a gente era muito preso. Exato. Mas assim, eu acho que a tendência vai ser Archangel mesmo no futuro da humanidade. Ou degringola tudo. Volta, rebuta. Anos 70. Não me importo mais, aí quebra o celular. Volta tudo no começo. Tomara, porque isso significa segurança. Não, isso significa segurança, confiança na sociedade que a gente vive. Eu acho que seria maravilhoso se acontecesse isso. Será que em algum lugar do mundo é assim? Tomara que seja. Se você conhece algum lugar do mundo que é assim, comenta. Eu torço para que seja, porque é incrível, né? Vamos lá, o que você achou dos personagens de Everything Sucks? Eu me senti vendo... Existe muita referência, assim, nos filmes da... Você e seus amigos, é isso? Eu vi ali, eu e meus amigos. Caramba, era muito legal, é muito legal. Eu me sinto amigo daquela galera. Eu também. Eu me sinto personagens ali. Aquele personagem, o Tyler, eu era exatamente assim, criança. É verdade, cara. Muito nerdzinho, faz graça o tempo todo, ri de tudo o tempo todo, não é? Não conheci você criança, mas faz o estilo. Eu olho pra aquele menino e fico, gente, mas deve ter sido daí pra pior. Era muito divertido, era muito maneiro. Então, sabe aquela menininha do rabo de cavalo em cima da cabeça? A mais tipo, que coloca música no ônibus e começa a dançar? Eu era assim. Caraca. Eu era total assim, fazia jazz. Quem fazia jazz com Polaine? Eu fazia jazz e eu era toda... Apresentação de escola. Vamos fazer um grupo de dança na escola. Eu era assim, a mais feliz e contente na adolescência. E eu era o molequinho que sabia tudo de internet e ninguém sabia. E ficava tipo, espera um pouco. E zoava. Gente, vocês viram a internet? Vocês sentiram saudade daquela internet ali? Nossa, linha. Porque a gente vive reclamando da nossa internet aqui de casa. Mas depois de Everything Sucks, eu falei, gente, reclamo de barriga cheia. Não é mesmo? Minha vida era um inferno. Olha agora como eu tô feliz. Espera aí 20 minutos, 30 minutos pra iniciar uma conexão. Era bem tenso. Antes de abrir um site que demorava mais meia hora pra abrir. Eu achei engraçado. Eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que é uma série muito chata porque força muito nos estereótipos. E eu tava pensando nisso. Nos anos 90, os estereótipos eram necessários para a sobrevivência. Total. Se você não se encaixasse em algum grupo, você tava numa terra de ninguém. Sabe em Rei Leão, quando o Simba pergunta pro pai, e aquela terra lá no fundo? E ele fala, nunca vá lá. É a terra da galera sem casta, entendeu? Na década de 90. É o lugar da galera que não tinha grupo. Exato. Você tinha que ter um estereótipo e você tinha que forçar esse estereótipo em você. Porque dentro do grupo, o estereótipo se veste, age, fala e se comporta exatamente igual. Você não pode fugir do seu grupo. Hoje em dia não tem mais isso. Com o fim do bullying, acabou o estereótipo. Porque agora você pode ser quem você é e a lei que manda hoje é a lei da liberdade. Exato. É a lei de você ser quem você quiser, sem dever nada a ninguém, sem ter rabo preso. Você faz o que você quer da sua vida. Você não é obrigado a nada. E todo mundo é obrigado a quê? A te respeitar. Eu, adolescente, com todo mundo me respeitando. Ave Maria, ninguém me respeitava naquele mundo, gente. Ninguém. Verdade. Qual é a parte que você mais gostou de Everything Sucks?
Cara, eu acho que o respeito à diversidade. Essa mensagem de você ver que a época de mudança já começou lá atrás. Existia uma fagulha. Exato. E que hoje a gente vive numa época que dá uma esperança maior. Essa mensagem é muito legal pra mim. É muito maneira. E você, qual é? Tem uma cena da Kate, que ela tá no show com o Luke e ela vê duas meninas juntas. Assumidamente juntas ali, se beijando e tudo mais. E ela fica refletindo sobre ter que viver escondida pelo resto da vida dela. E na hora, eu me senti muito grata de poder mentalmente responder pra ela que não. Que ela não precisaria. Eu fiz as contas. Eu fiquei, cara, ela tem o quê? Uns 15 anos agora? Daqui a 20 anos, que é agora, ela vai ter 30 e poucos anos, ou seja, a minha idade. E ela pode ser feliz. Eu fiquei muito feliz de saber que no futuro aquela personagem seria genuinamente feliz. É verdade. Que ainda vai existir preconceito, que ainda vai ter gente retrógrada e conservadora que não aceita tudo que outras pessoas são de diferente dela, mas que de alguma forma ela vai ser muito mais feliz do que ela é naquele momento. Total. E dá pra perceber também que ela tá numa família que apoia. Né? Existe essa liberdade. A gente percebe ali que o pai talvez não entenda. Mas não vai desrespeitar. Parece que ele tem um amor que supera o preconceito dele. Então, ele vai ser aberto a isso, com certeza. E essa foi a parte que eu mais gostei, assim, que eu mais tive gratidão, assim, no meio da história, sabe? De saber que naquele período, todos nós passamos por momentos muito complicados de preconceito. Você sofreu preconceito por ser muito branco. Exato. É surreal falar sobre isso, mas existe. Eu não gosto muito de falar, não, mas aconteceu. Verdade. Ele estudou numa escola pública e ele sofreu preconceito, né? Por ser muito branco. Mas muita gente teve as suas particularidades ali naquela década que foi muito confusa mesmo. E é muito bom saber que hoje em dia isso tá caindo muito e que agora é muito mais normal você ser aceito do que você sofrer um ataque. Total. É muito incrível saber disso, né? Mas nem só de coisas boas vive uma série. O que você não gostou? Então, eu acho que esse relacionamento do Luke e da Kate... na verdade, mesma coisa que eu. Então, não é o relacionamento em si. Porque o relacionamento não existiu, né? Mas essa história central dos dois, até ela se aceitar, tipo, eu sei que é difícil, eu sei que é um processo, eu sei que não é uma coisa que você da noite pro dia se assume publicamente tudo que você ainda questiona internamente. Eu sei que é lento isso na vida real. Mas ali, pra história, eu via tanta coisa tão rica em volta deles. Tipo, o grupo de teatro era tão rico, sabe? A história da Emmeline lá, tão rica também, que eu acho que no momento que eles se ligaram que tinha muita coisa rica pra mostrar, acabou a série. Levaram eu prestei atenção nisso porque foi isso que me incomodou também. Levaram exatamente 8 episódios pra se concluir essa historinha. Restou muito poucos episódios, e aí levou muito poucos episódios pra aprofundar os personagens coadjuvantes, que eram personagens extremamente ricos, e isso também me incomodou. Quando começou o 8º episódio, que era sobre o líderzinho do teatro, eu falei, caraca, até que enfim vão falar sobre esse cara. E não, até se aprofundaram. Mas não muito, porque não tinha espaço de não série. Dava, porque ainda tava focado no Luke e na Kate. Eu acho que ele volta na segunda temporada. Não, eu acho que todo mundo, de alguma forma, vai ser melhor trabalhado numa segunda temporada. Essa primeira temporada foi muito pra apresentar os dramas mais intensos da década de 90, né? A questão dos pais, dessa questão de separação. Era uma sociedade não preparada para divórcio. Ainda tinha um fator complicador muito grande. Hoje em dia a galera se divorcia com filhos, no dia seguinte já tá namorando, sabe? Na década de 90 era todo um parto pra isso acontecer. Preciso cuidar dos meus filhos antes, depois eu penso em mim. Era um grau de prioridade completamente invertido. Então, serviu muito pra isso, pra situar a galera que não existia nos anos 90 de como era naquela época. A parada do CD chegando pelo correio, gente, era hard. Tu tinha isso? Eu tinha. Eu comprava nas lojinhas de CD. Às vezes eu adorava a lojinha de CD. Eu também adorava. Tinha aqueles fonezões e você ficava horas ouvindo ali. Era bem tinha legal. fila pra ouvir. Esses dias eu vi uma imagem em algum lugar, não lembro se foi no Instagram ou no Facebook. Inclusive, segue a gente lá no Instagram e no Facebook, que é muito legal também. Era uma imagem da Blockbuster com uma galera lá dentro, parada assim, olhando as fitas. Aí na legenda tava assim: você zapeando a Netflix hoje, era exatamente isso, assim, ó. Naquela época da locadora. A gente ia pra locadora, era um evento, né? Eu ficava tipo meia hora na locadora. Pensando nisso, eu escolho pra ver os filmes na Netflix exatamente como eu escolhi as séries. Porque eu já sei exatamente o que eu ia ver.
Ah, entendi. Eu não. Eu tenho uma lista mental. Eu não. Eu sei. Eu abro a Netflix e eu fico em bans, eu fico Nossa, assim. pra sempre. E agora, então, que a Netflix coloca aqueles trailers assim na home, eu fico meia hora ali vendo trailer se deixar. Não, tanto que quando a gente vai ver Netflix, é muito preto e branco essa cena aqui agora. Muito preto e branco tudo. DR. Tanto quando a gente vai ver Netflix, eu vou cheio de opções. O que você acha dessa? O que você acha dessa? E ela fica, não. Não, eu fico não por honra. Porque como assim eu vou aceitar de primeiro conteúdo? Gente, é por honra? É por honra a Cris Raiz, que ficava lá na Blockbuster falando, mas esse filme é bom mesmo? Aí lia a capa. Aí falava... Aí via as fotos. Minha mãe só deixou eu alugar 3, porque uma vem de graça. Vou gastar vendo esse filme agora? Ou pego depois? Tava refletindo sobre isso. Eram só 3 dias que eu tinha pra assistir aquilo ali. É verdade. Tinha que ser precioso. Tinha que maratonar aqueles filmes. Nossa. Enfim, gente, anos 90 raiz. Era muito legal, mas era uma confusão. Nó total. Mas era legal. Quantas coxinhas? Eu dou 4 coxinhas pra Everything Sucks. Não vou dar 5 por conta desse ritmo lento. E eu acho que nesse momento eu li várias coisas. Tudo bom que eu tô com lanterna verde do nada na minha mão aqui. Eu li várias coisas essa semana, porque eu sou uma pessoa que lê várias coisas. Mas eu li uma parada essa semana que é muito verdade. A gente tá com pouco tempo na nossa vida hoje em dia. Porque todo mundo tem muita coisa pra fazer. E toda hora, tipo, todo dia estreiam 25 séries novas, não é mesmo? Tá e a cansativo. gente fica sem tempo de assistir tudo. Então você tem que valorizar o seu tempo. E você tem que assistir as paradas que realmente se conectam com você. Verdade. E às vezes o ritmo da história é lento, não se conecta com aquilo que você tá vendo e você tá vendo por obrigação. Não tem obrigação de fazer nada, gente. Então, eu acho que a série, ela perde essa uma coxinha porque ela perdeu muito espectador na lerdeza da história dela. E ela poderia ter abraçado um público absurdo, mas ela foi lenta. Então, eu adorei a série. Adorei. Vou assistir a segunda, vou acompanhar. Ah, lá vem. Mas eu dou 3 coxinhas. Por quê? Porque eu acho que ela foi ali com tanta sagacidade pra imitar os filmes da década de 90. Foi. Conta Comigo. Meu Primeiro Amor, total. O Clube dos 5. Cara, Curtindo a Vida Doidado. Tava tudo ali. Então, tava tudo tão ali que eu acho que a linguagem se pareceu muito com a da época. Não foi desagradável. Ficou tipo uma colcha de retalhos. Não, mas isso não desagrada. Mas eu acho que ela cumpriu o papel. Não foi perfeito. Lembrou, sabe o que também? Anos Incríveis. Aquela série maravilhosa. Winnie Cooper, eu te amo. Eita, tudo Caraca, bom. Paixão de infância, assim, eu assistia fascinado pelo Winnie Cooper. Sabe o que é engraçado? De tempos em tempos, você fala assim, como é que será que tá o Winnie Cooper hoje? Aí ele olha, aí ele fala, nossa, ela tá linda, eu era apaixonado por ela quando era criança. Aí passa 6 meses, ele, como será? O Winnie Cooper está a mesma coisa nos últimos 10 anos. Mas de 6 em 6 meses, ele precisa arrumar uma desculpa para procurar o Winnie Cooper, entendeu? No Google. Foi a desculpa eu falar nesse vídeo o nome dela. Vai que ela assiste. Ela vai aparecer aqui, porque o Winnie Cooper é um encosto no nosso relacionamento. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou de Everything Sucks. Se você também achou o ritmo da história um pouco lento, mas mesmo assim ficou completamente apaixonado pela série, como a gente. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo também e dizer quantas coxinhas você dá pra Everything Sucks aqui embaixo. Além de tudo isso, inscreva-se no canal, Importante. clica no sininho pra receber notificação a cada novo vídeo e faça parte da nossa comunidade coxuda. Beijo. Tem mais uma coisa, o Apoia-se. Acesse o link aqui na descrição e conheça a nossa forma de apoiar nosso trabalho. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.